Olá pessoal, aqui é a Mônica, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu já falei num vídeo antes, mas eu vou continuar. E eu vou falar sobre o que seria do mundo sem as mães. A gente pode generalizar todas as mães, mas as mães dos autistas, principalmente, elas são muito importantes. Que eu já falei isso aqui um bocado de vezes, né? Quem é que tá sempre cuidando dos filhos autistas, às vezes até sobrinho, geralmente é a mãe. É você aí mesmo que também olha muito meu vídeo, que eu já reparei, muitos comentários que vêm dos vídeos que eu gravo são de mães. Mães elogiando. Hoje veio uma crítica, mas até legal, não foi uma crítica falando palavrão, nada, não. Que eu gravei um vídeo esses dias falando se a mãe do autista deve trabalhar fora, além porque ela já trabalha com aquele filho autista, né? Para ter independência, para poder oxigenar a cabeça, para também dar independência para aquele filho, para ele ter horas que ele não tá com a mãe, porque tudo, essa engrenagem, mãe e filho autista, é uma engrenagem tão poderosa que ela se retroalimenta. Então, quando você sai para trabalhar e você deixa o seu filho numa escola, ou como cuidador, ou como empregada doméstica, ou na clínica, você está propiciando a ele. Está na rua, se socializando, e você está propiciando você mesma estar na rua se socializando. Mas, eu morei em Alcobaça, por exemplo, que é uma cidade muito pequenininha. Hoje talvez seja maior, mas morei lá até de 92 até 98. E eu já ouvi esse comentário a respeito do meu trabalho fora de casa. Eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, a cidade era muito pequenininha, então tudo chegava. E o pessoal falava mal de eu trabalhar fora. Falava que eu era maluca de deixar meu filho com uma tal de Judete, que era uma moça lá da comunidade, uma moça pobre, mas que deu muito certo com o Pedro. Ela se virava com ele super bem. Talvez até porque ela não tivesse o pensamento voltado para ele ser autista, ela lidava com o ser humano. Ela e ele se afinavam muito. E eu pensava assim, gente, olha, o povo tá falando, porque existe mesmo, existe esse preconceito aí na sociedade, que mulher não tem que trabalhar fora. Aí eu gravei esse vídeo falando isso, né? Que eu acho que eu sou a favor que mães de autistas trabalhem fora. Me veio um comentário que eu peço para comentar e eu gostei muito do comentário. O comentário até falava assim, mulher de Deus. Eu achei muito legal o jeito que ela se expressou, porque ela não, ela falou assim, ó, mulher de Deus. Aqui, ó, seus óculos. Vou colocar os óculos, gente. Uma pausa aqui, porque aí eu vou ler direitinho o que ela escreveu para não estar falando por ela. Olha, ela falou assim, mulher de Deus, trabalhar fora e deixando uma criança com outros, não reclame depois. A bagunça do mundo começou quando a mulher começou a trabalhar fora. Então, por exemplo, gente, ela estava respondendo sobre o trabalho da mãe do autista, que eu tinha falado, mas ela falou generalizado, quer dizer, é um preconceito, né? A nossa sociedade machista sempre achou que era isso mesmo. Mãe tem que cozinhar, cuidar de filho, cuidar do marido. Eu assisti, parece que um filme, que eu não me lembro bem, que assim, o homem ficava virado, porque a mulher dele, ele tinha casado a segunda vez, a primeira, e cuidava dele o tempo todo. Ele era um homem muito rico. Ela cuidava das roupas dele, dos eventos que ele tinha que ir. Aí ele se separou e casou com uma outra, que era uma pessoa muito mais classe média, batalhadora, tinha um emprego. E essa mulher não cuidava dessas coisas. E ele conhecia ela quando ele casou, ele insistiu para casar com ela. Ela estava meio assim, achando que era fora do mundo dela, né? E dava uma briga total isso aí, entendeu? Ele no fim do filme ele já tinha entendido que estava certo, ele conseguiu se acostumar com a coisa, né? Mas eu vejo assim que essa coisa da mãe do autista é uma coisa que realmente pega muito. O Pedro, por exemplo, meu filho, ele tá numa escola agora que é da prefeitura. Já falei sobre isso aqui, mas sempre é bom falar em cada vídeo. E tem uma classe social de pessoas que estão sendo atendidas lá, que é uma classe de renda mais baixa.
Então, existe uma sala lá dentro da escola para as mães desses alunos que não são crianças, porque lá só 18 anos para cima, ficarem enquanto eles estão na aula. Elas não trabalham. Elas vêm de bairros muito distantes, por isso que elas ficam nessa sala, não voltam para casa, porque senão eu ia chegar lá e ter que voltar para casa de novo. É perto da minha casa essa escola. E eu fico assim, pensando, gente, é engraçado. Eles já são de uma classe social mais baixa. E elas não trabalham. Não é só autista que tem lá, não. Mas são PCDs, pacientes com deficiência. E elas é que menos trabalham, eu percebo. A classe média, eu conheço mais, porque tem a ver comigo, né? Os meus conhecidos, conheço mães de autistas. A presidente da nossa associação de autismo, a AMA, aqui de Belo Horizonte, tem gêmeos autistas. Ela é uma médica psiquiatra, ela tem consultório, ela trabalha na associação muito, porque dá maior trabalho, ela está sempre metida com políticas públicas. Então, a classe média parece que enxerga mais como eu, que a mãe deve trabalhar. Mas a classe baixa tem essas dificuldades. Primeiro, porque para ela trazer o filho para a escola, é tão longe da casa dela que ela perde uma manhã inteira ou uma tarde inteira. E que trabalho ela vai arrumar? Que seja só de meio horário, ela tem às vezes uma escolarização mais baixa também. São complicadores. Mas, por exemplo, né? Esse tipo de mulheres, né, são ótimas empreendedoras. Aí vamos falar de mulher na cozinha? Elas são boas para fazer doce, elas são boas salgadeiras, elas são boas para costurar. Então, elas poderiam estar trabalhando de uma outra forma, mas em geral não estão. Elas ficam muito tomadas por aquele filho. E isso é, pro meu gosto, né, muito ruim. E essa minha seguidora, porque essa senhora que respondeu meu comentário aí é a minha seguidora. Ela tá sempre falando comigo. Você falou que ela falou de um jeito até íntimo, né? Me chamou de mulher de Deus. Ela não tá destoando do que eu vejo por aí. As pessoas pensam, em sua maioria, dessa forma mesmo. Nossa, o menino já tem dificuldade, né? Já é deficiente, já é autista. Você ainda vai deixar com outra pessoa, né? Como você tem coragem? Esses dias, por exemplo, veio uma mãe da Bahia aqui para Belo Horizonte, ela veio de Salvador. E ela veio com o filho dela, que é autista, ele tem 19 anos. Ele é um autista severo também, não fala. Ela ficou sabendo de mim lá no cabeleireiro do Pedro, que é aqui do lado de casa. Que eu conheço ele bastante. Aí nós nos telefonamos, conversamos, e eu contei para ela, porque a gente ficou contando como é que eram os filhos da gente, né? Contei para ela que todo fim de semana o Pedro passa com o tutor dele, com outros rapazes num sítio. Então ele vai para lá ou sexta à noite ou sábado de manhã e só volta domingo à noite. E ela virou para mim e falou assim: nossa senhora, como é que você tem coragem? Como quem diz, né? Esse cara não vai dar conta de cuidar do seu filho. Esse cara, o tutor do Pedro, já falou no meu canal. Ele é um psicólogo clínico, ele é especialista em autismo, em psicopedagogia. Ele é um cara que tem uma linhagem, segundo ele mesmo diz, de cuidador, que a família dele sempre foi a mãe, a tia, né? Tinham pessoas, são pessoas que cuidam dos outros, então ele vem dessa linhagem, ele se vê assim. Então, por que não deixar o Pedro ir? Né? Por quê? Ele vai com mais 2 colegas, um é o autista, chama Pedro também, e um outro que tem paralisia cerebral. É uma troca desses 3, eles são amigos. O Jorge, o tutor, ele tem 40 anos, o meu filho tem 38. Eles são da mesma década, são pessoas que têm coisas em comum. Então, gente, isso é tão bom. E é tão bom para mim também, porque, por exemplo, eu quero ir numa festa no sábado. O Pedro não tá aqui, né? Então, essas coisas, né? Eu sei que a sociedade discute, inclusive, esse pessoal da direita mais conservadora agora, tem muita gente da igreja evangélica, que tem esse tipo de pensamento, né? Que mulher não deveria trabalhar fora. Mas, o que eu acho, né? É isso aí. Quando você, qualquer mulher, né? Não precisa ser mãe de autista, não. Fica só em casa,
ela fica com a mente voltada só para os afazeres domésticos. Ela não expande o pensamento dela, ela não vê coisas diferentes. Gente, vamos lá falar um negócio aí. Nós estamos falando aqui de sociedade machista, né? A mulher fica enfiada dentro de casa, ela nunca tá arrumada com uma roupa bacana. O que acontece? O marido dela arruma outra. Ou ele vai embora ou ele fica com as duas. Ele arruma outra que saia com ele, que seja perfumada. A sociedade machista é assim. E as mulheres aceitaram isso muitos anos seguidos, né? Elas criaram até um artifício que eu achava muito interessante, eu acho interessante, né? Mulheres iam ao dentista com muita frequência. E elas eram amantes dos dentistas delas. Então foi uma forma de compensar. Que a hora que elas podiam sair, que o marido não ia reclamar, ela estava indo para o dentista. Então, a mulher estava sedenta desse outro lugar na sociedade, né? Desse outro olhar dela mesma para ela mesma, que muitas vezes eu vejo as mulheres assim, se empoderando, pedindo passagem. E o legal é pedir passagem olhando para dentro de si mesma. Porque aqui dentro, né, eu sei, mora um pedaço de coração, mais sensível que o dos homens às vezes, mas um pedaço de coração ativo, que dá conta de trabalhar, que dá conta de cuidar de casa e que também torna imperioso o marido também cuidar, o homem também cuidar da casa, cuidar do filho. Isso aí promove uma troca que todos estão fazendo as mesmas coisas, coisas similares, com suas visões diferentes. E isso promove o crescimento do ser humano. Eu vejo assim, por exemplo, o meu filho, né? Ele aqui, sou eu e ele. E ele evoluiu muito como pessoa, como ser humano, com essas trocas, com essas saídas que ele dá. Ele ainda é um autista não verbal, ele ainda depende muito de cuidados nas habilidades básicas, higiene, mas a cabeça dele expandiu, o olhar do Pedro hoje é outro. O Pedro amadureceu, tem uma cara boa, ele está sempre fazendo as coisas que ele gosta. Então, se eu ficasse dentro de casa e mandasse o Pedro para a rua, além de eu ia estar gastando com um negócio que eu não ia estar ganhando nada também, eu ia estar ficando para trás e ele crescendo, né? E para mim cuidar de uma pessoa, eu também tenho que crescer. Mônica, e tem uma coisa que você me dá licença de falar uma coisa? Pode falar aí. Você já entregou tanta coisa legal aí que eu fiquei examinando. Porque a primeira coisa que me veio quando eu li esse comentário é interessante, porque fala assim, a bagunça do mundo começou quando a mulher começou a trabalhar fora. É que eu senti uma certa confusão numa outra coisa que eu até acredito, que é os crimes do mundo são resultado da omissão dos pais, em geral, não apenas da mãe, né? Uhum. Então isso eu até acredito, mas o trabalhar fora ou deixar espaço para o filho não significa que você está se omitindo, porque você continua educando. Isso independente do autismo, eu falo. É, verdade. Eu acho que passa um pouco por aí. Você tem 2 filhos, 3, né? Que não são autistas. Você tem essa experiência em casa, né? Exato. Eu vejo que a gente tem que tomar cuidado para não se omitir. Mas isso é totalmente diferente de estar colado nos filhos o tempo todo. Gente, a omissão é diferente, igual o Ricardo falou. Quando você está trabalhando fora, mamãe, tem um filho autista ou não autista, você não está se omitindo. Você está crescendo pessoalmente para dar mais apoio para o seu filho. E com isso também você possibilita ele também sair mais, estar mais fora, ir para a escola. E é uma troca, né? E, na verdade, essa coisa que ela falou aí, que começou a bagunça quando a mulher começou a trabalhar fora, começou a bagunça na cabeça da sociedade machista. Porque a sociedade machista tem dificuldade de aceitar isso. Era muito mais fácil para os homens antigos, né? Ter uma mulher em casa, babar deles também, por que não? Babar deles e dos filhos. E eles arrumavam uma mulher cheirosinha na rua para se divertir, com quem eles não tinham nem tanta assim obrigação, né? E isso ficava leve. Aí a mulher começou a ir no dentista demais da conta, né? E talvez ela tenha cortado por causa disso, porque eu percebo que foi uma evolução social isso. As mulheres antes não iam nem no dentista. Quando começou a ter uma classe mais média, mais elaborada, em todos os lugares do mundo, né? As mulheres também começaram a pôr as manguinhas de fora e
enxergaram que pôr a manga de fora é legal. E então, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. O que seria do mundo sem as mães? Seria um mundo sem mães. Pais mais ativos. E filhos mais ativos. Porque essas mamães aí, elas são muito danadas. Essa coisa da deixar filho, não deixa o seu filho com o outro. Isso é vigiar, isso é tomar conta, é controlar. Então, talvez se não houvessem mães, não haveria tanto controle assim. E esses homens aí, né, e autistas, mulheres pequenas também, né, aprendessem a se virar melhor. E eu acho que, já que tem as mães, é imperioso, né, existimos, estamos aqui, e as mães saem para trabalhar. Ah, não, sou muito rica, sou de uma outra classe social que você não falou aí. Beleza, vai fazer um curso, vai estudar, vai pra praia, vai pro fim de semana numa cabana que seu marido deixa o filho com outra pessoa, entendeu? Isso aí, tudo é crescimento. E eu falo muito aqui no meu canal sobre espiritualidade, eu não gosto de religião, mas eu gosto de espiritualidade. Isso aí aflora a espiritualidade, faz a nossa sensibilidade melhorar. Então, para mim, continua a mesma coisa. Eu não tô certa, não tô errada. Eu acho que mulheres, mães ou não, devem trabalhar fora. Maridos, homens, pais ou não, devem trabalhar fora. E todos cuidar da família. Renovando esses laços, oxigenando. Falou? Minha opinião é essa, viu, seguidora? Beijo pra você. Te agradeço muito o comentário.